A paz, tudo bem? Eu gostaria neste momento de trazer uma palavra de Deus para o teu coração, que se encontra no Evangelho de Mateus 21, 22. Um versículo muito conhecido, mas é um versículo, meu Deus, muito profundo, que fala fortemente aos nossos corações, que fala a respeito da oração. Olha o que Jesus disse, não foi palavras ditas pelo apóstolo, não foi palavras ditas pelo apóstolo Pedro, pelo apóstolo João, não foi, mas foram palavras ditas pelo próprio Cristo Jesus. Olha só, e tudo o que pedirdes na oração, crendo o recebereis. Aleluia! Glória a Deus! Tudo, tudo. O que que o tudo significa para você? A pergunta é: o que que o tudo significa para você? Jesus disse: "E tudo o que pedirdes na oração, crendo". A chave e o segredo é crer. O que é crer? É acreditar. O que é crer? É confiar. O que é crer? É persistir. O que é crer? É perseverar. O que é crer? É não desanimar, ainda que esteja dando tudo ao contrário, mas dentro de você pulsa aquela confiança, dentro do teu coração pulsa aquela fé, aquela determinação, aquela esperança de que nem tudo está perdido, mas que Ele está no controle de todas as coisas. E tudo o que pedirdes na oração, olha o segredo, na oração. Então a oração, ela é a chave para a sua vitória. Porque quando você ora, aleluia, você fala diretamente com o Pai. Você fala diretamente com Deus. Jesus disse: tu, quando orares, entra para o teu quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai que está em secreto, em oculto, e o teu Pai te recompensará. Oração é conversa com Deus, oração é diálogo com Deus, e tudo que pedirdes na oração é quando você levante as suas mãos e começa a orar, é quando você dobra o seu joelho, ou no seu quarto, ou dentro da igreja, ou em qualquer lugar que você tiver, ou no monte, você dobra o seu joelho ali e começa a orar, mas você tem que crer, porque não adianta nada você dobrar o joelho, você levantar as mãos para o alto e orar da boca para fora. E orar e não estar crendo que Deus está ouvindo a sua oração e que Ele é poderoso para poder te abençoar. O segredo está você pedir na oração e você crer. Pedir, crer e receber. Guarda bem isso. Pedir, crer e receber. Quando você pede, quando você crê, você recebe. É o que Jesus está dizendo. E tudo que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. É tão maravilhoso. Nós vemos aqui, nós temos na palavra de Deus, lá em Atos, capítulo 12, no versículo 5. 12, versículo 5. A igreja fazia contínua oração a Deus em favor de Pedro. Você leu o Atos dos Apóstolos, capítulo 12, você vai ver ali que Tiago foi morto à espada e Pedro foi levado para a prisão para ser morto no dia seguinte. Mas só que a igreja, ela sabia do segredo através da oração. A igreja, ela ficou em contínua oração a Deus. A Bíblia fala que Pedro era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração a Deus em favor da vida de Pedro. A igreja estava orando, pedindo a Deus para dar o livramento a Pedro.
A igreja estava crendo, eles estavam confiando em Deus. Então, o segredo é você orar, você crer e você confiar. E a Bíblia fala que Deus enviou o anjo lá dentro da prisão. Aleluia! E abriu aquelas cadeias que prendiam aos pés de Pedro, rebentou aquelas cadeias, aquelas ilhargas. E Pedro se viu livre e saiu e foi até o local aonde os irmãos estavam reunidos, orando e clamando a Deus. Olha o poder da oração. Olha o poder da oração. Jesus falou: e tudo que pedirdes na oração, crendo o recebereis. Eles começaram a pedir na oração lá, pedindo: Senhor, liberta Pedro. Não deixa Pedro morrer, liberta Pedro. E a Bíblia fala que eles receberam. Pedro chegou lá e eles ficaram até espantados de ver Pedro. Olha o poder da oração. Meus irmãos, a oração vai a lugares aonde a gente não vai. A oração vai em lugar aonde a gente não pode ir fisicamente. A nossa oração chega. A oração chegou ao trono da graça de Deus e Deus enviou a resposta. Deus enviou um anjo. O anjo entrou dentro do presídio e foi lá e libertou o apóstolo Pedro. Aleluia! E ele se viu livre. Deus é maravilhoso, Deus é fiel e tudo que pedirdes na oração, crendo, recebereis. O segredo é você pedir, você orar, você pedir e você crer. Creia, não seja incrédulo, mas seja crente. Crente em Deus, crente nas promessas de Deus, crente na palavra do Senhor, porque a palavra de Deus ela é tudo para você. Guarda essa palavra no seu coração. Tudo que pedirdes, qual é o seu tudo? Talvez você está com problema na família, está com problema com o esposo, está com problema com os filhos, está com problema no trabalho, está com problema na sua vida, seja qual for o problema que você estiver enfrentando, dobre o seu joelho, fale com Deus em oração, peça a Ele, crê nele, confia nele, que Deus dá jeito para tudo. A oração, ela move o coração de Deus, a oração, ela move o mundo espiritual em seu favor. Então, creia nesse Deus, confia nele e ele tudo fará. Ele é fiel, ele faz aquilo que o homem não pode fazer. Talvez a medicina desenganou você, talvez você está com uma doença incurável que o médico já deu, mas a última palavra, ela vem de Deus. Então, confia nele, Deus muda o quadro. Faça como o rei Ezequias. Deus havia dado uma sentença de morte para ele através do profeta Isaías. Mas o que ele fez? A Bíblia fala que ele virou para o canto da cama, deitado no leito de dor ali, pronto para morrer, prestes a morrer. A Bíblia fala que ele virou para a parede, começou a orar, ia chorar, ia humilhar diante do Senhor. Aleluia. E a Bíblia fala que ele rasgou o coração diante de Deus, humilhou, ele chorou, buscou a Deus. E a Bíblia fala que antes que o profeta saísse lá do palácio, Deus deu a palavra de novo ao profeta Isaías, dizendo para ele voltar e falar para o rei Ezequias que o Senhor havia ouvido a oração dele e que havia acrescentado mais 15 anos de vida para ele e que ia curá-lo da enfermidade. Olha o que Deus é capaz de fazer através da oração. A oração é a nossa arma. A oração é tudo. Jesus orou. Nós temos exemplos de homens da Bíblia que oraram. Moisés ficou 40 dias e 40 noites no monte. Elias também orava no monte. Eliseu orava. Outros homens oravam. Jesus sempre estava no monte orando. Jesus tinha uma vida de oração. Tudo que Jesus fazia, ele fazia direcionado pelo Espírito de Deus. Porque Jesus era 100% Deus e 100% homem. E Jesus sempre estava em oração. Você vai ver nos evangelhos Mateus, Marcos, Lucas e João, Jesus sempre no monte orando, descia do monte, a multidão já estava aguardando a ele. Aleluia. Vida de oração, porque Deus, ele responde a oração. E tudo que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Que você possa valorizar a oração. Mas infelizmente hoje a oração nas igrejas está sendo muito desvalorizada.
Às vezes a pessoa, ela não consegue ficar de joelho 10 minutos dentro da igreja. Às vezes ela não consegue ficar 5 minutos de joelho. Ela não consegue orar meia hora dentro da igreja de joelho. Isso tem que mudar, meus irmãos, porque a oração, ela é a chave da vitória. Ela é a resposta para tudo. E nós precisamos voltar ao primeiro amor. Talvez você que me assiste neste momento passava horas e horas na presença de Deus, orando, orando, orando. Hoje você não consegue ficar nem 10 minutos na presença de Deus. Isso precisa mudar. Precisamos voltar ao primeiro amor novamente. Precisamos orar, buscar o Senhor. A Bíblia fala: buscar o Senhor enquanto se pode achar. Invocar e o encontro, ele está perto. Nós temos a oportunidade de buscar Deus, então vamos buscar, porque ele é maravilhoso. Então guarda essa palavra no teu coração, e tudo que pedistes na oração, crendo, o recebereis. Tenha uma vida de oração. Tenha uma vida de oração, que você verá mudança na sua vida, em todos os sentidos. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor.